Fala galera, sejam bem-vindos de novo aqui no canal. Meu nome é Pedro e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como conseguir a liberdade financeira de vocês com imóveis. O primeiro passo para que você consiga fazer isso é você saber quais são as suas despesas. Quanto que você gasta todo mês, quanto que você precisa gastar todo mês com você mesmo para que você consiga se manter. Então, saber essas despesas seria o primeiro passo para que você consiga a sua independência financeira. E eu tenho alguns vídeos falando disso no meu Instagram ou TikTok, vai lá e dá uma conferida. E se você quiser saber mais, manda uma mensagem aqui que a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Ou eu posso fazer um novo vídeo falando um pouco mais sobre como saber suas despesas, como controlar suas despesas e como ter um orçamento pessoal, em geral. Então, como eu falei, o primeiro passo seria você saber quais são as suas despesas. E depois que a gente sabe quais são essas nossas despesas, o próximo passo seria a gente descobrir uma forma de cobrir essas despesas. E com imóveis, a gente tem dois tipos diferentes de fazer isso, e eu vou conversar um pouco com vocês sobre esses dois diferentes métodos hoje. Mas um passo essencial para que a gente consiga cumprir esses métodos é que a gente tenha o depósito do nosso imóvel o mais rápido possível. Se você não tem esse depósito ainda guardado, esse dinheiro do depósito guardado para que você consiga comprar a sua casa, para que você consiga comprar o seu imóvel, tenta fazer o máximo possível para que você consiga ter esse depósito em mãos. Agora que você já sabe as suas despesas, o quanto que você precisa por mês para sobreviver, e você também tem o seu depósito, a gente vai começar a avaliar algumas casas para que a gente saiba se essas casas estão no nosso alcance ou não. A gente começa a pesquisar o tipo de casa que a gente pode comprar, o tipo de imóvel que a gente pode comprar. É importante que você faça um controle desses imóveis, porque se você só deixar esses 10, 20, 30, 40, 50 imóveis que você for ver na sua cabeça, você vai acabar esquecendo, você vai acabar se perdendo em tanta informação. Então é importante que você tenha uma forma de controlar esses imóveis que você tem visto, atribuir nota para esses imóveis. Eu tenho uma planilha aqui que pode te ajudar com isso e mais para frente eu faço um outro vídeo falando dessa planilha, como que você consegue colocar lá todos os seus imóveis, todos os imóveis que você está vendo, preço, características e outro tipo de coisa para que fique mais fácil para você tomar a decisão de comprar um desses imóveis. Quando você já fez todos esses três passos, você sabe das suas despesas, você tem o seu depósito pronto para comprar casa, você já olhou inúmeras casas, você sabe aquela casa que você quer. Agora o que a gente precisa fazer é ir no banco, organizar toda a papelada para comprar a casa e definir o método que a gente vai usar para poder ganhar dinheiro com esse imóvel. E como eu falei lá no começo, a gente tem dois tipos de métodos mais simples para fazer isso. E o primeiro seria você comprar uma casa que está um pouco depreciada, fazer as renovações necessárias naquela casa e vender para que você consiga ter um lucro nessa casa. Isso em inglês a gente chama de flipping houses. E o segundo método não envolve a venda da casa, mas sim o refinanciamento dessa casa, o refinanciamento do seu empréstimo para que você consiga fazer esse mesmo processo com outras casas e alugando essas casas ao invés de estar vendendo elas. Eu vou discutir esses dois métodos aqui com vocês em mais detalhes para que vocês consigam ter uma ideia melhor do que vocês podem aplicar para conseguir a liberdade financeira de vocês com imóveis. Então, vamos supor que vocês achem um imóvel de 300 mil reais. Para esse imóvel de 300 mil reais, o banco exige que você tenha no mínimo um depósito de 10%, ou seja, mais ou menos 30 mil reais. Você vai no banco, você pega o seu empréstimo de mais ou menos 4,5% ao ano por 30 anos, você faz o seu depósito no valor de 30 mil reais e você tem um empréstimo com o banco de 270 mil reais por 30 anos. E aqui é importante que você escolha uma casa que não precise de muitas renovações. Seria ideal que a casa tivesse só algumas coisas cosméticas assim para você fazer nela, talvez renovar o piso, talvez uma pintura nova, fazer um jardim um pouco mais bonito. Então a ideia é tornar essa casa um pouco mais atrativa para que as pessoas possam comprar ela de você. Então tente evitar casas que precisam de mudanças estruturais e esse tipo de reforma, porque elas vão demorar mais tempo, elas vão ser mais caras do que simplesmente algumas reformas cosméticas. Vamos supor que nas suas renovações você gaste 30 mil reais. Agora o seu investimento total nessa casa foi de 30 mil reais para o depósito, mais 30 mil reais das renovações. E você ainda deve 270 mil para o banco. Ou seja, o custo total dessa casa está por volta de 330 mil reais. Mas com essas renovações que você fez, a sua casa cresceu de valor e agora ela está sendo avaliada não mais por 300 mil, mas sim por 380 mil.
E é importante que você escolha a casa que você consegue ganhar mais valor com essas reformas cosméticas, para que você não gaste muito, mas que você consiga o maior retorno possível no seu investimento nas renovações. Com essa casa agora valendo 380 mil, venderia essa casa e detalhando um pouco melhor essa venda, você vendeu a casa por 380 mil, você pagou o banco 270 mil que você estava devendo, ou seja, você tem de volta 110 mil. E com esses 110 mil, 60 mil foi aquilo que você investiu na casa, ou seja, você tem 50 mil de lucro. E com isso, se você acha que vale a pena, você pode fazer novamente para uma casa, duas casas e continuar fazendo isso até que você consiga dinheiro suficiente para investir em alguma coisa que consiga gerar os rendimentos que você precisa ter para cobrir suas despesas mensais. Mas não pense que isso é um processo fácil, porque você vai precisar de tempo para procurar as casas, você vai precisar de tempo para procurar pessoas que te ajudem com essa renovação. Então, tudo isso demanda muito tempo, muito esforço, então você tem que estar preparado para isso. O segundo método é muito parecido com o primeiro, mas ao invés de vender a casa, a gente estaria refinanciando o nosso financiamento com o banco para que a gente consiga fazer esse mesmo processo com outras casas e, ao invés de vendê-las, a gente estaria alugando para terceiros. Então, vamos aqui a um exemplo. Vamos supor que você consiga o mesmo negócio do nosso primeiro exemplo. Você comprou uma casa por 300 mil, você deu de entrada 30 mil e você financiou com o banco 270 mil. Esses 270 mil financiados com o banco, isso aqui na Nova Zelândia daria por volta de 1.400 por mês. É claro que você teria que aplicar essa conta para os valores do Brasil, onde a taxa de juros é um pouco mais alta, mas a gente pode tirar isso como exemplo para a gente saber se vale a pena ou não. Com esse nosso financiamento por 1.400, a gente também teria que incluir mensalmente as taxas que a gente precisa pagar desse imóvel, como IPTU e algumas outras taxas. A gente também precisa incluir o seguro, que a gente precisa pagar mensalmente nesse imóvel, mas também a manutenção desse imóvel, a gente precisa separar uma quantia mensal para que anualmente a gente esteja fazendo as manutenções necessárias para que o apartamento esteja sempre novo e todo mês também depositar um pouco de dinheiro para cobrir uma taxa de vacância, porque não vai ser todo o tempo que a gente vai ter o nosso imóvel alugado, então é importante que a gente consiga cobrir esses períodos onde o apartamento não vai estar alugado. Ou seja, com todas essas despesas, mais o financiamento, o nosso custo mensal para esse imóvel é de mais ou menos R$ 2.000. Ou seja, para que a gente tenha um fluxo de caixa positivo, é importante que a gente consiga alugar esse imóvel por mais de R$ 2.000. E isso é antes do refinanciamento, antes das reformas que a gente tem que fazer nesse apartamento. Mas quando a gente faz as reformas necessárias, e vamos supor que a gente, como no primeiro exemplo, a gente também aplique mais R$ 30.000 para que a gente possa fazer as reformas nesse imóvel. E com isso feito, o nosso imóvel que custou R$ 300.000, agora com mais R$ 30.000 das reformas, ele estaria custando 330 mil, mas quando a gente leva esse imóvel para o banco novamente para que a gente consiga fazer um refinanciamento do nosso empréstimo com o banco precisa novamente reavaliar a casa. E quando ele reavalia esse imóvel, ele vê que com as renovações feitas, esse imóvel agora está valendo 380 mil, ou seja, o nosso refinanciamento vai ser referente a 380 mil, não mais a 300 ou a 270 mil. Vamos supor que o banco vá refinanciar 85% do meu imóvel, ou seja, mais ou menos 323 mil reais, daquele imóvel que vale 380 mil. Com esses 323 mil reais financiados pelo banco, eu consigo pagar o meu primeiro empréstimo, que era 270 mil, e vou ter um lucro de 53 mil. Com esses 53 mil, eu posso fazer o mesmo processo, comprar um novo imóvel e esse imóvel também um pouco mais depreciado e fazer as renovações necessárias para que eu consiga repetir esse processo. Mas antes que a gente siga nesse caminho, a gente precisa ver agora com esse imóvel, esse primeiro imóvel refinanciado, quanto que vai ser o nosso custo mensal, porque a nossa parcela do financiamento era de aproximadamente 1.400 por mês, mas agora com esse refinanciamento um pouco mais alto, não mais por 270 mil, mas sim 323 mil, a gente vai acabar pagando uma mensalidade um pouco maior para o banco. Ainda usando essa taxa de juros aqui da Nova Zelândia, a gente estaria pagando por volta de 1.600 a 1.700 nesse financiamento. Então, a única coisa que está variando aqui é a nossa mensalidade com esse imóvel e agora o nosso custo mensal estaria por volta de 2.200 a 2.300 reais. Então é importante que, quando eu for alugar esse imóvel, eu consiga alugar esse imóvel por algo maior do que 2.200 a 2.300 reais, porque aí sim esse aluguel estaria cobrindo
todas as minhas despesas mensais. Ou pelo menos, se eu não conseguir alugar o imóvel por esse valor, tentar alugar pelo mais próximo possível desse valor. E se a gente conseguir um aluguel maior do que o nosso financiamento, a gente teria um fluxo de caixa positivo com esse imóvel. E é claro que somente um imóvel não te daria a liberdade financeira necessária, mas se você conseguisse 100, R$ 200 com um imóvel, você só precisa multiplicar quantos imóveis você precisa ter para gerar essa sua liberdade financeira. E esse seria um outro método que você conseguiria atingir a sua liberdade financeira. É um método que aqui na Nova Zelândia ou em alguns outros países as pessoas chamam ele de BRRRR Method. Buy, Reform, Refinance, Rent and Repeat. E traduzindo isso para o português seria: compre, reforme a sua casa, refinancie o seu financiamento com um banco, alugue o seu apartamento e repita esse processo até que você consiga atingir a sua liberdade financeira. É um processo bem arriscado, mas que muitas pessoas fazem aqui e muitas pessoas aqui conseguem a liberdade financeira com esse tipo de estratégia. É claro que você tem que estar disposto a assumir riscos para que você esteja utilizando essa estratégia, mas se você não está disposto a assumir tantos riscos, a primeira estratégia ainda assim é bem arriscada, mas com certeza muito mais segura do que essa segunda, onde você vai ser o dono de 10, 20, 30 imóveis de uma vez, porque na primeira estratégia você vai ser dono apenas de um ou dois imóveis, você vai vender esse imóvel para que você consiga o seu lucro e para que aí sim você consiga replicar a estratégia, mas você não teria no seu portfólio mais de 10, 20, 30 casas de uma vez só. E aí, o que que você acha? Você estaria disposto a aplicar uma dessas estratégias para que você consiga atingir a sua liberdade financeira? Deixa aqui nos comentários o que você faria. Então é basicamente isso que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá um like, compartilha, deixa seu comentário aqui, a gente vai continuar trocando uma ideia a respeito disso. Compartilhe esse vídeo para que isso chegue a mais pessoas possíveis. E desde já, obrigado pelo seu suporte e a gente se vê no próximo vídeo.